Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de atendimento domiciliar, para a gente entender mais um pouquinho, né, de como que funciona, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e aos pouquinhos a gente vai entendendo todo o perfil de paciente, questões de posturas, questões éticas e por aí vai, tá bom? Como de costume, eu vou deixar a aula lá no aplicativo para vocês, disponível para consulta, né? Uma vez que a gente não tem a apostila. Vou deixar a atividade, lembrando que ela é o que garante a presença de vocês em aula e a participação, além das notas, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o funcionamento da assistência domiciliar, a equipe multi, alguns objetivos, como que eles funcionam, tá bom? Então, vamos lá. Então, como que funciona, né? A gente pode entender que o home care, ou atendimento domiciliar, ele pode ser dividido em dois formatos. Um que se chama internação domiciliar, ou o outro que é o atendimento domiciliar, né? O primeiro atende pacientes estáveis, mas que precisam completar o tratamento sob uma supervisão médica, tratar algum processo infeccioso prolongado. Então, tem muito paciente que precisa tomar meses e meses de antibiótico por uma osteomielite, por exemplo, né? Então, não teria por que ficar internado no hospital. Alguns pacientes com cuidados paliativos, né? Ou um uso de aparelho de suporte de vida. Então, ventilação mecânica, né? Nesse caso, esse tipo de atendimento domiciliar, ele pode até ter uma escala de enfermagem de 24 horas, tá? Então, de novo, lembrando que na aula passada a gente viu a questão da avaliação do paciente e tudo mais, então é isso que vai dar o direcionamento para a gente saber o que eu vou ter numa escala de enfermagem, o que vocês podem ou não fazer, tá? Já o atendimento domiciliar, é um caso mais leve, né? Aqueles pacientes menos complexos, precisa só de uma administração de medicação. Então, por exemplo, fazer um antibiótico, um Clexane da vida, fazer um curativo, fazer sondagem, treinar cuidador, né? E aí eu posso ter vários tipos de modalidade, né? Aí, paciente de reabilitação, precisa de físio, fono, nutri, além do médico e da equipe de enfermagem. Nesse caso, os pacientes, a gente pode ter vários tipos de escala, desde um procedimento que eu vou e mando a equipe de enfermagem para ficar 2, 3 horinhas com o paciente em casa, né? E aí vai só para fazer esses procedimentos pontuais, ou num primeiro momento eu mando numa escala de 6 horas diária para fazer treinamento de cuidador, dar um banho e por aí vai, tá bom? Então, a gente pode tanto evoluir para mais ou para menos, de acordo com a avaliação e com as necessidades do paciente que vão vindo, tá? Algumas atribuições, né, da equipe no funcionamento, o que a gente tem que fazer, né, algumas das nossas funções, tá? Primeiro, trabalhar em equipe multiprofissional, uma vez que ninguém trabalha sozinho, né, a gente trabalha em uma equipe, lembrando sempre que eu não posso descartar ou desprezar o serviço de nenhum outro colega profissional nosso, tá? Então, cada um tem a sua função, cada um tem as suas atribuições, cada um tem as suas responsabilidades, tá bom? Identificar, orientar e capacitar o cuidador desse paciente, né? Então, a gente vai treinar esse cuidador a fazer os cuidados, óbvio, cada um tem os seus limites, cada um tem as suas potencialidades, mas eles precisam se adaptar porque o home care não é eterno, né? Salvo os casos em que precisa, tá? Acolher demanda de dúvidas e queixas dos pacientes, familiares e cuidadores, e eu posso garantir para vocês que tem bastante dúvida. No começo, por vezes, as pessoas entendem uma coisa,
E aí, quando vão ver no dia a dia, no cuidado em casa, né? Cuidar de um doente em casa não é fácil. E aí as dúvidas vão surgindo, as queixas vão surgindo. Por vezes, alguns pacientes entram com liminar para querer que fique 24 horas de enfermagem, quando não tem indicação, então só por força de justiça para fazer isso. Isso acontece, tá? A gente tinha alguns pacientes nessa condição, tá bom? Inclusive, isso aqui, essas atribuições faz parte da legislação do SUS, tá? Então, o que vale para o SUS, vale para as empresas privadas. Lembra que eu passei algumas legislações na aula passada? Isso está na legislação, tá? Promover espaços de cuidado, trocas de experiência para cuidadores e familiares. Então, dependendo da condição, por exemplo, o psicólogo pode fazer uma roda de conversa, né? Colocar em contato com outros familiares, outros cuidadores, para trocar experiências. O que, às vezes, para um é um bicho de 7 cabeças, o outro consegue fazer e aprender, né, com o outro ajudando muito mais fácil do que, por vezes, a gente tentando ensinar da nossa forma, tá? Utilizar linguagem acessível. Então, assim, a gente está lidando com pessoas leigas, na sua grande maioria. Não adianta eu falar para ela num termo técnico, porque ela não vai entender. Então, eu trago isso para a nossa realidade, para a realidade desse paciente, dessa família. Lembrando que a gente pode atender vários tipos de classe, desde a classe A, né, que é uma pessoa muito mais instruída, com uma posição financeira, uma situação financeira muito mais confortável, até uma classe D e E, numa condição que, por vezes, até o domicílio é bem complicado de você conseguir fazer alguma coisa, que dirá de tentar entender, de tentar ensinar essa pessoa. Então, a gente tem sempre que lembrar que existem extremos, mas que a nossa função é falar com uma linguagem o mais acessível possível, tá? Pactuar fluxos para testado de óbito. Então, assim, no atendimento de home care, a empresa tem que ser cadastrada no serviço de verificação de óbito, né, no famoso SVO, para poder retirar atestado e emitir o atestado, dar o atestado de óbito no domicílio, caso ele ocorra, tá? Isso não é incomum, né? A gente vê pacientes em cuidados paliativos, né? Pacientes terminais, a gente vai falar disso um pouquinho mais lá para frente, e aí a gente consegue e tem por obrigação dar o óbito no domicílio, tá? Participar do processo de educação permanente, capacitações pertinentes. Então, a equipe tem que estar sempre sendo treinada, sempre sendo capacitada e orientada, tá bom? Alguns papéis da gente, né? O que vocês podem fazer dentro de um domicílio, né? Curativos, né? Isso a gente vai ver na próxima aula. Administração de medicamentos, utilização de sonda, seja sonda nasointeral, seja sonda de gastro, seja sonda de jejum, seja sonda vesical de demora, seja uma sondagem de alívio. Então, a gente tanto vai manipular a sonda, quanto a gente vai treinar o cuidador para o uso dessa sonda, né? Então, alguns cuidados com relação à nutrição, né? Os cuidados com as dietas. Eu posso ter, inclusive, um paciente com dieta parenteral, né? Aquela que vai num acesso periférico ou central, mas enfim. Coleta de exames de sangue e de urina, tá? Então, não é incomum os médicos pedirem exames, então a gente coleta e manda para o laboratório, que a gente tem cadastrado dentro da empresa. Medidas de conforto, então, não é só uma massagem, é uma compressa fria, uma compressa quente. Às vezes isso alivia muito mais do que uma medicação, né? E a gente sabe bem que uma palavra de conforto às vezes ajuda muito mais também, tá? Então, a gente tem de ser um pouco psicólogo de tudo também, tá? Identificação e classificação dos riscos de saúde, isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente, que a gente está sujeito a alguns riscos biológicos dentro do domicílio, independente da gente estar dentro de um hospital ou não, né? Onde a gente envolve trabalho de saúde, a gente tem uma NR por detrás disso que garante a nossa segurança, tá?
Organização de materiais, medicamentos e insumo, né? Ninguém tem que trabalhar num lugar bagunçado, então a gente tem que dar conta de manter o setor limpo, de manter o setor organizado, assim como a gente faz no nosso posto de trabalho dentro de um hospital, tá? E execução das orientações dos enfermeiros. Então, o enfermeiro que faz a visita domiciliar, ele faz uma prescrição de cuidados, assim como existe no hospital, além da prescrição médica, a prescrição de enfermagem que vocês precisam seguir, tá? Ali já está contemplado todos os diagnósticos, todas as questões do enfermeiro que ele já identificou no paciente que vocês precisam fazer, tá bom? Papel do enfermeiro, para vocês terem uma ideia, é atuação na assistência, então, ele vai fazer alguns procedimentos que são de competência dele, passar uma sonda nasointeral, por exemplo, fazer algum curativo para treinar e capacitar vocês, ele participa na assistência da mesma forma, tá? Vai fazer medicação, isso não é exclusivo de vocês, tá? Avaliação, administração da equipe, então, é o enfermeiro que é responsável por vocês. A avaliação desses pacientes, então, lá no ambiente hospitalar ainda, ele vai lá avaliar junto com o médico para saber aquilo que o paciente precisa. A admissão do paciente, então, ele tem que estar lá no domicílio assim que o paciente chegar, já para poder fazer tudo o que tem que fazer e orientar a equipe que vai estar lá. Reabilitação, então, ele ajuda na reabilitação do paciente junto com a equipe de fisioterapia, né? Supervisão direta da equipe, então, não só de vocês, mas por vezes o supervisor acaba ajudando com outras equipes. A gestão da escala de enfermagem, então, a gente tem que ter ciência da escala, daquilo que vai ser, do que o paciente precisa, se eu aumento as horas, se eu diminuo, e controlar essa escala, né? Porque a gente conta com deslocamento de várias equipes e de várias pessoas para a casa do paciente, tá? Previsão de insumos, materiais e medicamentos, então é ele que faz o orçamento, isso junto com vocês, então vocês são os responsáveis por gerenciar isso diretamente no domicílio. Então, eu preciso saber, preciso aumentar material de curativo, não preciso, está faltando o quê, está sobrando o quê, para a gente poder fazer uma previsão, tá? Como eu falei, existem alguns riscos aos quais nós estamos sujeitos dentro do domicílio, tá? Mesmo que a gente não esteja num ambiente hospitalar, a gente está mexendo com saúde. E aí existem algumas leis e algumas regrinhas que nós somos obrigados a cumprir, né? Então, por exemplo, a NR6 fala dos EPIs, ou seja, óbvio que aqui a gente tem tem capacete, óculos de proteção, protetor auditivo, luva, cinto de segurança, uniforme, isso depende muito do que a gente vai fazer. Obrigatoriamente a gente tem que ter máscara, óculos de proteção, luva e o avental, né? O uso do avental, o descartável, se for um paciente de isolamento, por exemplo, tá? Basicamente é isso que a gente precisa ter. Todo dispositivo, todo EPI tem que ser destinado para a saúde, né? E ele tem que ter uma aprovação do Ministério do Trabalho. Então, se vocês tiverem curiosidade algum dia de pegar a luva, por exemplo, de procedimento, ela tem o número de registro do Ministério do Trabalho e Emprego, porque ela é um equipamento de proteção. Então, além dele ser registrado na Vigilância Sanitária, na Anvisa, ele precisa de um registro no Ministério do Trabalho, garantindo que aquilo é seguro para a gente poder trabalhar e atuar, tá? A empresa tem que fornecer esses equipamentos de forma gratuita, então a luva a gente tem que mandar, a máscara a gente tem que mandar, o avental a gente tem que mandar, o óculos de proteção cada um tem que ter o seu também, tá? E que, inclusive, essas leis, além das NRs, das normas regulamentadoras, a gente tem alguns artigos na legislação no CLT que garante que a gente tem que ter o mínimo de segurança para poder estar fazendo atendimento, independente de onde quer que seja. Além disso, além da NR6, é comum, isso vocês sabem já, na atuação de vocês, a gente tem uma NR32,
que ela fala, né, das medidas de proteção, né, a saúde e segurança do trabalhador dos serviços de saúde, ou aqueles que exercem atividades, né, relacionadas à assistência à saúde em geral. Então, não é restrito ao hospital. Se eu estou prestando um serviço de atenção, de atendimento à saúde, eu tenho que ter o mínimo de segurança, tá? Independente de onde fica esse edifício, tá? Seja em casa, seja no hospital, seja no posto de saúde, seja em qualquer lugar que seja, eu tenho que ter essas condições de segurança, tá? A ANR ainda fala, né, que isso fica, essas atividades, elas apresentam maior ou menor risco, de acordo com o contato que a gente tem com micro-organismo no ambiente, equipamento, ou com algum potencial que pode provocar doença na gente. Então, vai depender muito. Eu posso pegar um paciente sem isolamento, ou eu posso pegar um paciente com isolamento de KPC, por exemplo, tá? De qualquer forma, a maior parte dos riscos está relacionado a agentes biológicos, né? Ou em contato com fluidos, né? Sangue, urina, secreção. A ANR fala que isso engloba todo e qualquer profissional que está relacionado à assistência aos pacientes, então, motorista de ambulância entra no serviço, dentista, higiene, manutenção, porque eles vão ter contato com os equipamentos, vão ter contato com o paciente, vão ter contato com N situações que podem gerar um risco para a saúde, tá? Então, é comum a gente ver alguns lembretinhos, algumas plaquinhas, né? Quem compra NR32? Todo mundo que está dentro do hospital, dentro de um serviço relacionado à saúde, né? Ele fala também da questão dos brincos, né? Não pode ter brinco, não pode ter adorno, não pode ter relógio, a unha tem que ser curta e com cores claras. Não é permitido, a tatuagem é permitida, mas ele fala que o ideal é que essa tatuagem fique coberta, porque envolve N situações dos pacientes com relação a gostar ou concordar ou não. O sapato tem que ser fechado, né? Tem que usar luva, né? Cabelo curto ou preso, né? O esmalte não pode estar, se está com esmalte, ele não pode estar descascando, tá? Porque isso existe risco de ficar com bactéria embaixo do esmalte, tá? E de ser contaminação para a gente. Alguns hospitais, eles falam, né? Obrigado por existir e proporcionar proteção aos profissionais de saúde nos laboratórios, hospitais e clínicas, né? E aí eles põem aquelas plaquinhas, né? Adorno zero, né? E põem a pessoa sem brinco e alguns lembretes que a gente vão colocando. Para quem tiver curiosidade, o Corém disponibiliza sabe aqueles livretinhos? Eles têm, e dá até para baixar no próprio site do Corém, tem várias normas lá que são as principais que a gente tem, desde a lei do exercício profissional até a NR32, por exemplo, né? A NR32 dá uma série de discussão, porque por vezes um hospital fala, adorno zero, outro fala, o brinquinho pode ser colado na orelha. Via de regra, o adorno é zero, tá? Porque é fonte de contaminação. E aí a gente pensa assim, a gente tem acidentes? Tem. Os profissionais de enfermagem, os técnicos de enfermagem são a segunda categoria que mais sofre acidente de trabalho, independente se está no domicílio, onde quer que esteja, né? E óbitos acontecem. Então, por acidente de trabalho, acontece uma morte a cada 4 horas e meia, né? Num ano, são 2.351 mortes decorrentes de acidente de trabalho. Isso porque envolve todas as categorias, todas as classes profissionais. Mas a gente vê que o número é extremamente alto e, por vezes, porque a gente não usa os EPIs corretamente, se a gente acha, não vai acontecer nada, é rapidinho, eu vou ali e faço, e o acidente acontece, tá? Para se ter uma ideia, são 675.025 acidentes de trabalho comunicado ao Ministério do Trabalho por ano.
É muito acidente. É muito, né? A gente está exposto mais no domicílio aos riscos biológicos, né? Então, os principais procedimentos que geram acidentes. Então, quando eu estou lá administrando medicação, né? Me furei com a agulha. Quando eu fui coletar, né? O paciente mexeu, bateu, a agulha entrou no meu dedo. Quando eu estou funcionando, apesar de ter os dispositivos hoje todos com segurança, acidentes acontecem, né? E quando eu estou realizando curativo, porque eu me contaminei, né? Caiu secreção no meu braço, não estava usando óculos de proteção para coletar um exame ou para fazer um curativo e voou secreção na minha vista, né? Aí tem que sair todo mundo correndo para fazer todo o procedimento de acidente de trabalho, tá? E os principais motivos que geram acidentes, a gente sabe que não pode fazer, mas a gente faz. Reencape de agulhas, né? Ou quando eu vou descartar a agulha lá na caixa de pé, falo, acho que não está cheia a caixa, eu vou jogando. Aí meu colega também não se preocupa em trocar, já passou da linha, a gente está socando a agulha lá. Até o ponto de que, ó, ultrapassou o limite, quando eu vou descartar, já era. Eu já me contaminei, tá? Na hora de desconectar a agulha, né, daquele dispositivo do vácuo, né, de coleta de sangue, ou eu estou mexendo com o paciente se mexeu e a agulha escapou da minha mão, ou pela falta de utilização do óculos de proteção, por exemplo, tá? Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que estejam entendendo. Dúvidas, eu estou à disposição. E a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.